Por estar composto o egrégio plenário, cumprimentando a todos e sob a proteção de Deus, declaro aberto a sessão ordinária deste dia 24 de setembro de 2013, cumprimentando aos eminentes colegas doutor procurador, nossos seletos servidores, doutor advogado, e submeto já à aprovação a ata de número 8.077, da qual, como é de praxe, todos recebem cópia com antecedência para verificação e, se necessário, retificação. A palavra está aberta. Não havendo manifestação, declaro aprovado. Então, em julgamento, o 1 da pauta, o processo 64.005, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo de vereador de Vera, Mato Grosso, 22ª Zona Eleitoral. Recorrente, Edson Bormann dos Santos. O relator, doutor José Luiz Brazac, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, servidores da casa. Trata-se de recurso eleitoral manejado por Edson Bormann dos Santos contra a sentença da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha no pleito de 2012, conforme relatório final de exame, o qual apontou algumas irregularidades, dentre as quais destacamos as seguintes: a ausência de assinatura do doador no recibo eleitoral número 006, no valor de R$ 320, referente à produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, cujo termo de doação do serviço estimável em dinheiro também não fora juntado. A ausência de saneamento das divergências entre dados dos doadores e informações na base de dados da Receita Federal no montante de R$ 561,66. Despesa com combustíveis sem o respectivo registro de locação ou cessão de veículo, na ordem de R$ 450,99. E ausência de documentos fiscais de gastos de campanha. Ciente do teor do referido relatório, o recorrente peticionou naquele juízo requerendo a juntada de recibos eleitorais de numeração, terminação 001 a 006, preenchidos e assinados conforme folhas tais. Emitido o relatório final e proferida a sentença, ora objurgada ou recorrente, embora admitindo ausência de vícios desafiadores de tal recurso, opôs embargos de declaração às folhas tais e juntou documentos que, em tese, sanaria as irregularidades apontadas, aduzindo que, por um lapso do recorrente, aqueles documentos não foram juntados desde logo com a prestação. Então, após a sentença, que veio imediatamente após o relatório final, ele, em sede de embargos, juntou documentos que, na sua ordem, achava faltante. Embargos foram rejeitados, conforme decisão de folhas 200. As razões recursais, as folhas tais, sustentam que as irregularidades apontadas são de natureza formal, não ensejando a desaprovação das contas, e que todos os documentos solicitados em relatório preliminar de diligência só não foram encartados nos autos por um lapso temporal, cabendo a apresentação em sede recursal. Pugnam, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, deferindo pela juntada de documentos de folhas tais, prestação de contas em caráter retificador, para análise e reforma da sentença ACO com vistas à aprovação das respectivas contas. Ouvido o Ministério Público de Piso, se manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que fosse emitido um novo relatório com base nos documentos juntados em sede dos embargos. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo desprovimento do presente recurso, aduzindo, em síntese, que, abro aspas, a aceitação tardia de documentos que presumivelmente estavam na posse do candidato desde a prestação de contas original e que dela foram omitidos sem qualquer justificativa plausível, torna a Justiça Eleitoral vulnerável a fraudes, fecho aspas, especialmente pelo caráter jurisdicional atribuído à prestação de contas. É o relator, senhor presidente. Colhe o doutor parecer? Mantenha o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a excelência.
pouquinho, parece que não estava, foi alimentado agora. O voto já está liberado. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o recurso em mesa. O processo em exame se refere à prestação de contas de campanha de vereador no município de Vera, que importou em R$ 5.782,58, à luz do demonstrativo de receitas e despesas florestais. Conforme relatado, o caso traz algumas especificidades a serem observadas. Ressai dos autos que o recorrente tentou sanar as irregularidades na instância singela, ainda que em sede de embargos, porém sem êxito. Me pareceu, analisando os autos, de que o recorrente, ele, quando teve a sentença, utilizou na ótica do que vinha sendo, como jurisprudência tanto do TSE como de alguns regionais, a possibilidade de juntada desses documentos faltantes em sede de embargos. Então, dessa forma, ele também trouxe lá na sede singela os embargos com a juntada daqueles documentos que ensejaram a sua reprovação de contas. Quanto aos relatórios preliminar e final, em que pese possuírem basicamente o mesmo conteúdo diante das observações contidas no último, poderiam, a meu ver, ter sido objeto de notificação do recorrente, como prevê os artigos 47 e 48 da Resolução 23376, o que fez com que os embargos opostos pelo recorrente assumissem esse viés de retificadora. Como se disse na instância singular, devem-se esgotar todos os procedimentos e fases relativos à apreciação das contas de candidatos em pleito municipal, especialmente em homenagem à fase de transição, porque passa esse procedimento de administrativo para judicial nos termos da Lei 12.034 de 2009, bem como ao princípio da duração razoável do processo, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, 78. Então, nobres pares, eu ainda tenho considerado um raciocínio de que nós estamos em plena fase de transição entre o processo administrativo de prestação de contas e aquele com caráter judicial, aquele que passa, então, a ser jurisdicional, uma vez que exigiu-se nesse nosso regional a presença do advogado. Por outro lado, entendo que não se pode concluir pela ausência de boa-fé do candidato por suposta ocultação documental premeditada ou deslealdade processual, vez que inexistem indícios nesse sentido. Assim sendo, acolho os documentos juntados em sede de embargos naquele juízo de piso, com a natureza de retificadora, os quais permitem o julgamento imediato por este tribunal em aplicação à teoria da causa madura, à luz do artigo 515, parágrafo 3º do CPC. À vista disso, avanço no julgamento do feito. E no julgamento do feito, de mérito, nobres pares, eu, olhando a documentação constante do processo, vejo que é possível se fazer apreciação aqui na sede desse tribunal, uma vez que não exige nenhuma auditoria contábil. E por esse modo, eu, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença de piso para aprovar com ressalvas as contas de Edson Borman dos Santos, relativas ao pleito de 2012. É como voto, senhor presidente. Com voto ao doutor Samuel Franco Dalla Júnior. Doutor Brazac, ele foi intimado dessas irregularidades para que fossem sanadas antes da sentença? Não, ele teve o relatório preliminar e daí... Não havia sentença ainda. Não havia sentença. Aí saiu o relatório final que praticamente repete, né? Então, ele teve consciência da ausência dos documentos já no relatório preliminar, né? E aí, saindo o relatório final, imediatamente veio a sentença. E ele não juntou antes da sentença, ele veio juntar em sede de embargos na sentença para sanar aquelas irregularidades. Eu entendo que os embargos de declaração não se prestam a juntar documentos, ele se presta a
corrigir omissões, contradições, obscuridades, mas não juntar documentos. Não seria assim o objeto e a autorização para embargos. Eu vou abrir a divergência. Só me considera uma parte, doutor Samuel. Perfeitamente. Eu também penso, como Vossa Excelência, nos demais processos. No caso de prestação de contas, antes do advento da nossa resolução, o TSE tem jurisprudência no sentido que até em sede de embargos poderia ser juntado documentos em prestação de contas, né? Nós, com o avanço da resolução e dando esse caráter jurisdicional à prestação de contas com a presença do advogado, uma vez que tem consequência de inelegibilidade, aí nós mesclamos essa natureza da prestação de contas. Como ainda nós estamos em fase de transição, é a primeira prestação de contas nesse sentido, eu tenho flexibilizado, se ainda na sede de primeira instância, a parte busca esse recurso, que era algo perfeitamente utilizado no TSE também. Então, eu só friso que eu também penso, como Vossa Excelência, com relação a todos os demais processos. No caso de prestação de contas, é que eu flexibilizo até que essa questão da presença do advogado nas prestações de contas venha a ser regulamentado por resolução do TSE. Obrigado. Mas nesse caso, esses embargos só foram juntados para juntar o documento, né? Ele sabia nos relatórios preliminares das irregularidades e não tomou providência nenhuma. Perfeito. Aí depois é que ele veio com os embargos, juntando esses documentos. Eu entendo também que talvez não haja nem má fé dele, mas eu vou seguir a letra fria da lei, vou abrir a divergência e vou acompanhar o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso com todas as vendas, doutor Brasil. Tranquilo. O voto do doutor Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, eu também vou acompanhar a divergência, pedindo vênias ao eminente relator. Eu só o acompanharia se o relatório final tivesse alguma novidade em relação ao relatório parcial. Mas, ao que me pareceu, o relatório final nada mais é do que uma repetição do relatório que a parte já havia tomado conhecimento e não atendeu satisfatoriamente a esse momento processual. Em razão disso, peço vênia ao eminente relator e acompanhe a divergência. Desembargador João Ferreira. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Com os esclarecimentos já debatidos aí entre o doutor Samuel e o doutor Pedro, né? Também, pedido vênia ao relator, eu voto com a divergência. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Também peço vênia ao relator para acompanhar a divergência, presidente. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente primeiro vogal, em consonância com o parecer ministerial. Negou o provimento. Então, ficando o eminente primeiro vogal responsável pelo acórdão. O 2 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, Nova Maringá. É o processo 32.383. Recorrente Edir Eva de Almeida. Dr. José Luiz Brazac, o relator, com a palavra. Senhor presidente, o presente recurso é contra a sentença da 29ª Zona Eleitoral, que julgou as contas como não prestadas referente às eleições de 2012, com base nos apontamentos do relatório final de exame, que apontou as seguintes irregularidades. Letra A. Os recursos próprios estimáveis em dinheiro não integram o patrimônio do candidato antes do registro de sua candidatura. E letra B. A ausência de comprovantes que identifiquem a regularidade dos recursos estimáveis em dinheiro, oriundos de doações provenientes de terceiros no valor de R$ 213,74.
O relatório preliminar requereu diligências, mas a candidata deixou transcorrer em álibis o prazo para se manifestar. Aduz, então, em razões recursais, que todas as peças obrigatórias foram trazidas aos autos, bem como os canhotos de recibos eleitorais, faltando os recibos que pretende juntar em sede recursal, argumentando que o prazo exíguo para a sua apresentação é que foi a razão da sua ausência anterior. Sustenta também que o próprio relatório final aponta que não houve despesas pagas após a eleição, não houve uso de recursos de origem não identificados e que as informações apresentadas nos recibos eleitorais conferem com aquilo que foi descrito no demonstrativo de recursos arrecadados. E requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso para que sejam aceitos os documentos juntados em fase recursal, a fim de serem aprovadas as contas com ressalvas, ou, alternativamente, sua reprovação. A Procuradoria Regional opinou pelo provimento parcial e a consequente desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Colhe o parecer? Mantenha o parecer. Mantido. Presentes os requisitos de recorribilidade, merece ser reconhecido o recurso em mesa. Verifica-se no caso que a decisão guerreada, ao declarar as contas como não prestadas, adotou rigor excessivo com interpretação literal do artigo 51, inciso 4 da resolução do TSE 23376. A candidata apresentou tempestivamente sua prestação de contas, cumprindo assim com a obrigação que lhe fora legalmente imposta, juntando farta documentação que possibilitou a emissão do relatório preliminar. E aí eu sigo aqui, nobre presidente, analisando a documentação trazida aos autos e, em sintonia com o parecer ministerial, eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento parcial para reformar a sentença de que seja julgado desaprovadas as contas, porque não restou comprovado as irregularidades como sanadas. Porém, a documentação é farta e houve cumprimento da tempestividade das juntadas documentos, com exceção posterior daquela que veio somente em sede de recurso, sem ter havido nenhum embargo lá na sede de primeira instância, nem tampouco alguma justificativa que desse plausibilidade pela não juntada dos documentos na sede singela. Dessa forma, dou-lhe provimento parcial para reformar a sentença, julgando desaprovadas as contas de Edir Eva de Almeida, senhor presidente. É como voto. Colhe o voto do doutor Samuel Franco da Legenda. Põe o relator, as contas foram prestadas, senhor. Doutor Pedro Francisco da Silva. No caso, Vossa Excelência está julgando as contas desaprovadas com base unicamente nos documentos juntados lá na origem e não os documentos juntados aqui. Então, acompanhe Vossa Excelência. Do desembargador João Ferreira Filho. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Com Mendes. relator. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha da recorrente nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Em julgamento 3 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato a cargo de vereador, também de Vera, é o processo 64.527. Doutor José Luiz Blazac, o relator, com a palavra. Senhor presidente, o presente caso ele é simples e vou encurtar bem aqui o nosso voto, porque trata-se de um recurso eleitoral manejado por Luiz Carlos Castilho contra a decisão do juízo da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas apresentadas com base no relatório final de exame e apontou como, entre outras irregularidades, a ausência dos extratos bancários em sua forma definitiva. E, em sintonia com o parecer ministerial aqui de segunda instância, eu estou conhecendo o recurso e julgando pelo seu desprovimento, senhor presidente. Adiantando aqui ao nobre procurador regional. Vou parecer? eleitoral. Mantido. Então está mantido o parecer. Como voto do doutor Samuel? Doutor Pedro Francisco? Acompanhe o eminente relator. Desembargador João Ferreira? Doutor Gil Pérez Fernandes? Com o relator. Doutor Francisco Alexandre? De acordo com o relator. Também proclamo o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer.
4 da pauta, o recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador. Também 22ª Zona Eleitoral de Feliz Natal. Processo 75.004. Doutor Zé Luiz Blasaco, relator, com a palavra. O presente recurso manejado por Lúcia Helena dos Santos contra a decisão proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha, baseando-se no relatório final de exame, que apontou como principal irregularidade a ausência de comprovantes de doações estimáveis em dinheiro. E, dessa forma, também o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. Por mais que existam os recibos com relação à doação de veículos, não foram trazidos documentos que comprovam a propriedade dos mesmos e tampouco o contrato de cessão. E nesta linha do parecer ministerial, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, porque não foram sanadas as irregularidades apontadas. Parecer? Mantido. Doutor Samuel? Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco? Acompanho o eminente relator. Doutor Gil Pérez Fernandes? Doutor Francisco Alexandre? Julgador João Ferreira? Então, o tribunal, na unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 5 da pauta, o processo 1774, recurso eleitoral de prestação de conta, cargo de vereador, recorrente Antônio Carlos da Silva Melo. Doutor Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto por Antônio Carlos da Silva Melo, candidato ao cargo de vereador em querência, eleições 2012, contra a sentença que julgou não prestadas as suas contas de campanha. O recorrente alega que, ao contrário do que consta do relatório preliminar, declarou corretamente a quantia referente ao programa de rádio de propaganda eleitoral, conforme descrição das receitas estimadas, as folhas 7. Alega também que não contabilizou as despesas com o advogado, tendo em vista que a obrigação surgiu posteriormente ao período eleitoral. Sustenta assim que não há qualquer irregularidade nas contas, sendo equivocada a sentença que a julgou como não prestadas. O candidato postula o provimento do apelo para que sejam julgadas aprovadas as suas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito manifesta pelo seu desprovimento. É o relatório. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, estou acolhendo a preliminar de intempestividade exatamente porque a sentença foi publicada no Diário Oficial Eletrônico no dia 15 de julho de 2013, uma segunda-feira. Foi disponibilizada, havia sido disponibilizada na sexta-feira, dia 12, e como a data da publicação foi de 15 de julho de 2013, o último dia para interposição de qualquer recurso foi a data do dia 18 de julho de 2013, uma quinta-feira. Entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 19 de julho do mesmo mês e ano, do mesmo ano. Então, a razão disso não conheço do recurso interposto pelo candidato Antônio Carlos da Silva Melo. É o voto. Em relação aí a algum voto divergente? Já foi. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para não conhecer do recurso por intempestivo, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ao 6 da pauta, o recurso 56.089, recurso eleitoral de prestação de conta de Comitê Financeiro Cáceres, 6ª Zona Eleitoral, recorrente o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira. Recorrido o Ministério Público, Dr. Pedro Francisco da Silva, relator, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado, que julgou não prestadas as contas do Comitê Financeiro Único para vereador nas eleições de 2012. Conforme se extrai dos autos, a petição inicial apresentou contas zeradas do comitê. O relatório técnico preliminar apontou que nenhuma peça da prestação de contas foi assinada pelo representante do recorrente, que a prestação de contas não foi recepcionada pelo sistema de prestação de contas de campanha desta Justiça Especializada e que os status bancários não foram apresentados em sua forma definitiva. Devidamente intimado, o recorrente não se manifestou acerca do relatório preliminar. Depois sobrevieram um relatório conclusivo e parecer do Ministério Público.
A sentença julgou as contas não prestadas e aplicou a sanção da perda do direito do recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte ao da eleição. O recorrente alega que se equivocou com os prazos consignados nos autos e atrasou a apresentação de documentos importantes. No entanto, aproveita esta oportunidade recursal para apresentar os documentos necessários a sanar as inconsistências que maculam as contas. Requer o provimento para que sejam aprovadas as contas de campanha nas eleições de 2012. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo, afirmando que é inviável a juntada no recurso de documentos que poderiam ser apresentados oportunamente, mas não o foram por simples desídia do prestador, que não prospera a alegação de descumprimento dos prazos legais, cujo conhecimento é imperativo e que as peças iniciais da prestação de contas encontram-se sem nenhuma assinatura. Esse é o relatório. Escolha o parecer. Mantenha o parecer. Mantido. Não há qualquer reparo a ser feito na sentença, tendo o recorrente apresentado contas zeradas, inclusive aquelas que acompanham o recurso. A prova de tal ausência de arrecadação e gasto de campanha é feita, como é sabido, com a apresentação do extrato bancário da conta corrente específica em sua forma definitiva, conforme disposto na legislação pertinente. Que os extratos de folhas 48 e seguinte não englobam todo o período da campanha eleitoral, consoante apontado no item 3 do relatório preliminar. As contas a prestação de contas inicial não foi recepcionada pelo sistema. Então, para poupá-los da leitura do meu voto, que está disponível a Vossa Excelência, a minha conclusão final é, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso. Esse é o voto. Obrigado. Desembargador João Ferreira, filho. Doutor Gil Pérez Fernandes da Silva. De acordo. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Doutor José Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eminentes pares, doutor advogado, nossos servidores, encerrada aqui a pauta judiciária, nós temos dois aqui que são administrativos, um que é a aprovação do planejamento estratégico, realinhamento, conforme determinado pelo CNJ e também normas do TSE, e aquela homenagem às nossas taquígrafas que se dedicaram por longos anos e que a função ou cargo desapareceu em razão da tecnologia. E eu coloco esse primeiro em votação, que foi uma proposição do eminente Dr. Pedro Francisco. Antes havia feito uma manifestação Dr. José Luiz Brazac, pelo reconhecimento desses relevantes serviços em que deixou registrado na história do Tribunal Regional de Mato Grosso, através da mão dessas diligentes taquígrafos, toda a história até então do tribunal, e que foi até possível a elaboração da edição do livro dos 80 anos do nosso tribunal de uma forma minuciosa. Então eu passo ao eminente diretor-geral a leitura da portaria em que tece as nossas homenagens a essas servidoras. Portaria 435/2013 concede notas de elogio aos servidores deste tribunal. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos 10 e 11 do artigo 19 do Regimento Interno, considerando a decisão do egrégio pleno deste tribunal, em sessão realizada em 17 de setembro de 2013, constante da ata número 8076, considerando o disposto no inciso 2 do artigo 237 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: artigo 1º, conceder notas de elogio pelo relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral de Mato Grosso, no exercício das atribuições do cargo de analista judiciário, às servidoras Geisa Maria da Cruz Souto, Luísa Maria Ferreira Arruda Tenquini e Vanessa Brito Rebelo,
que por longos anos dedicaram-se à nobre arte de taquigrafar as decisões e a própria história dessa justiça especializada. Artigo 2º. Conceder notas de elogio pela valiosa contribuição para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça aos servidores integrantes do Gabinete de Gestão de Metas deste Tribunal, instituído pela Portaria número 289, de 14 de junho de 2011, quais sejam Ailton Lopes dos Santos Júnior, André Luiz Regis Emídio, Andréia Martins Oliveira, Antônio Henrique Riste Boaventura, Armando Sucia Rosa, Bianca Aline Vicelli, Breno Antônio Cirugi Gasparotto, Carlos Luanga Ribeiro Lima, Cristiane Inês Bering Kimura, Cristiane Manzano Manuel, Daniel Ribeiro Taurines, Eliane Regina Esguarese Maciel, Emília Graça Zata de Arruda, Felipe Oliveira Beato, Franquilânio Soares Maciel, Gilson Henrique Verglangieri Carmo, Grace Cristiane Carvalho Nunes Gasparotto, Gustavo Silveira Castor, Janes Eyer Nakahati, Josiane Mara Ferreira Moreira Aguiar, Marcelo Rubens de Almeida, Márcio Conceição de Lara Cunha, Mariane Aparecida Leite de Oliveira Wesinger, Marley Oliveira Santos, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Nilson Fernando Gomes Bezerra, Roseli Saboia Pimentel Saldanha, Tana Yoshida de Oliveira, Valmir Nascimento Milhomem Santos e Zeneide Andrade de Alencar. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. Essas são as homenagens do Tribunal Regional Eleitoral a esses seletos servidores. Todos aqui merecem homenagem desta natureza. É um prazer muito grande a essa presidência, embora de uma forma singela, mas reconhecer as nossas taquígrafas, como aqui repito, deixou registrado toda a história até então do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Por mais que avance a tecnologia, mas as notas que aqui deixaram marcadas não desaparecerão da nossa história. E o nome dessas servidoras que dedicaram com responsabilidade nos registros para os anais de Mato Grosso não irá desaparecer. É como a fotografia. Por mais que se desenvolva DVD, CD, mas sempre a gente recorre àquele velho álbum e muitas vezes nós não vemos duas vezes uma mesma filmagem de uma festa em que nós fizemos. E na taquigrafia, aqui ficará registrado. E do artigo 2º, em que concedeu àqueles também que de uma forma brilhante, seguindo a orientação do CNJ e do TSE, de um planejamento estratégico para que possa ter um desenvolvimento e alcançamos a efetividade em busca pelo resultado. Hoje nós iremos aprovar aqui o planejamento estratégico, um realinhamento nos termos da norma do CNJ, para que possamos dar prosseguimento a uma política de resultado. E as nossas taquígrafas aqui presentes, mais uma vez, as nossas sinceras homenagens e os nossos elogios. Que tenham certeza que os vossos filhos, netos, um dia irão ter conhecimento destes relevantes serviços que aqui prestaram a toda a sociedade do Mato Grosso e do Brasil. Franqueio aqui a palavra a alguns dos eminentes colegas que queiram fazer uso da palavra.
Eu gostaria de registrar a emoção da nossa querida servidora, né? Isso mostra o carinho, a dedicação que sempre se dedicou a essa casa. E hoje estou sentado aqui nessa cadeira do pleno, mas por toda a minha história foi da tribuna, e esse serviço da taquigrafia foi assim essencial para o nosso trabalho no dia a dia, e de fato é uma das profissões que simboliza a justiça pela sua antiguidade e a sua eficiência. É algo que não é para qualquer um que queira ser taquígrafo, tem que ter uma capacidade especial, mas foi de fato um trabalho que marcou a história desse tribunal e também assim a nossa participação como quem está envolvido com o direito eleitoral. Obrigado. Eu também gostaria de franqueado. fazer um registro deste momento, porque revela a grandeza desta corte na pessoa de Vossa Excelência, que o preside, que preside a esta corte com dignidade, e esta composição que também tem a dignidade de reconhecer a dignidade das pessoas que têm prestado relevantes serviços à justiça eleitoral no estado de Mato Grosso. Então, realmente é um momento, como Vossa Excelência muito bem retratou, singelo do ponto de vista formal, mas de um conteúdo muito valioso, e realmente marca o reconhecimento desta corte ao trabalho dedicado, silencioso, mas de profunda dedicação e profundo amor à justiça eleitoral. Então, as servidoras, os servidores também homenageados nesta ocasião, e esta corte estão de parabéns por essa iniciativa, que revela muito mais do que um compromisso funcional e institucional, mas a natureza humana das pessoas, né? E isso é que é importante. Nós não somos máquinas, somos seres humanos que temos emoções, né? E que devemos registrar esses nossos momentos de agradecimento. Como já disse, isso não é apenas um ponto, né, uma longa linha institucional. Isto revela o que fomos, o que somos e o que pretendemos ser. Então, ficam aqui os meus registros, né, de reconhecimento aos servidores, às taquígrafas do nosso tribunal, aos servidores que também compuseram esse trabalho de cumprimento de metas, e, por último, também não poderia deixar de cumprimentar a Corte, na pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente, pela dignidade com que preside essa instituição e com que realiza as atividades aqui. Parabéns a todos, então. Mais alguém? Então, como disse o Dr. Pedro Dr. Blazak, faço minhas palavras de Vossa Excelência, se me permitirem, e digo aqui, né? Não sois máquina, homem que sois. Charlie Chaplin. Então ficará registrado que nos anais deste tribunal os relevantes serviços, que é um reconhecimento singelo, mas de coração e amor a esses servidores. Então agradeço a todos e vamos ao segundo da pauta. Aqui é de um mero resumo, que é a apresentação do planejamento para aprovação, que temos que encaminhar ao CNJ logo em breve. Então, que o objetivo da revisão do planejamento estratégico desse tribunal é adequá-lo
ao planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, instituindo o gabinete gestor de metas com representantes das unidades deste regional, sob a presidência de um magistrado da Justiça Eleitoral, designado que foi pelo presidente deste regional, cabendo a coordenação das ações dantes e doravante, a assessoria o GGM, a assessoria de planejamento e gestão estratégica vinculado à diretoria geral. Por essas razões é que trago aqui, submeto a aprovação, para aprovação de Vossas Excelências, a minuta da resolução, que posteriormente será lida pelo nosso diretor-geral, e antes faremos uma exposição do planejamento de 2010-2014, em que há uma alteração decorrente de orientação do CNJ e também do TSE, em que foi excluído algumas metas e acrescentada outras. Então, nosso coordenador de planejamento para a exposição, eu creio que será em torno de 10 minutos, acho que não chega. E fica depois franqueada a palavra e como foi encaminhada a todos os insignes membros desta corte, uma cópia, poderá ainda no futuro a gente fazer, porque é flexível esse planejamento, que é em busca de resultado e eficiência. Com a palavra, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros, doutor procurador, senhor diretor-geral, senhor secretário da Secretaria Judiciária. Como falado, nesse momento estamos discutindo a proposta de minuta da resolução do planejamento estratégico. É importante fazer uma contextualização. A Justiça Eleitoral, juntamente com os TRS, construíram seus planejamentos estratégicos no ano de 2009 para que tivessem vigência de 2010 a 2014. Naquele momento, era em virtude de uma determinação do CNJ. Em contrapartida, a Justiça Eleitoral, pelo TSE, fez o seu planejamento da Justiça Eleitoral, mas não conseguiu aprová-lo. O que aconteceu? Os planejamentos estavam em tramitação. Quando foi em 2011, a Justiça Eleitoral aprovou o seu planejamento e determinou que os planejamentos dos tribunais fossem adequados ao planejamento da Justiça Eleitoral. Então, foi o que aconteceu. O TRE Mato Grosso fez um processo de revisão do seu atual planejamento estratégico. Se formos verificar, nós tínhamos 27 metas no atual planejamento estratégico. Fomos revisando meta a meta. E aí fomos verificando. Essa meta é obrigatória pelo TSE? É. Então foi mantido nesse planejamento revisado. Caso não fosse obrigatória, ela foi excluída. Então, o planejamento estratégico, ele tem as metas, os seus objetivos estratégicos, a visão do tribunal, a missão, que elas têm que estarem adequadas ao planejamento da Justiça Eleitoral. Então, fizemos uma revisão das metas, da mesma forma fizemos dos objetivos estratégicos. Exemplo de um objetivo estratégico: aperfeiçoar o planejamento de eleições. Esse objetivo estratégico ele foi mudado a redação pelo TSE para aprimorar o processo eleitoral. Então, tivemos que realizar essa adequação. Então, feitas as devidas adequações, hoje, o planejamento da Justiça Eleitoral, no caso do TRE Mato Grosso, consta com 30 metas. Então, esse planejamento vai estar em vigor em 2013 e em 2014. Então, através de uma exposição que nós vamos estar projetado aqui, nós verificamos como esse planejamento vai ficar. E é importante ressaltar que, nesse momento, está sendo feita essa alteração nas metas, objetivos e bem como na missão e a visão do tribunal. Conforme já realizado na última sessão, o Dr. Sebastião fez uma prestação de contas sobre o gabinete gestor de metas. Esse gabinete era constituído por uma portaria da presidência. A partir deste momento, está em votação para que ele seja constituído através de uma resolução, onde ele irá fazer um acompanhamento das metas do CNJ e das metas do planejamento estratégico. Então, o que se busca é dar uma efetividade ao planejamento estratégico e que realmente apresente resultados concretos.
Então, essa é a proposta de resolução que está em votação. Obrigado. Então, passo aqui a minuta da resolução eminente diretor-geral para leitura e colocar em votação. Minuta de resolução. Aprova a adequação do planejamento estratégico do TRE ao Planejamento Estratégico Nacional da Justiça Eleitoral e institui o Gabinete Gestor de Metas para o seu acompanhamento. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando o disposto no artigo 3º da Resolução número 70 do CNJ, que determina a criação de órgão para implementação e gestão de planejamento estratégico no âmbito dos tribunais, considerando a necessidade de adequar o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso ao Planejamento Estratégico Nacional da Justiça Eleitoral para o período 2012-2014, conforme disposto no artigo 2º da Resolução TSE 23371, de 14 de 12 de 2011, considerando que o cumprimento das metas devem ser informadas mensalmente ao CNJ e ao presidente do TRE de Mato Grosso, considerando a determinação do Conselho Nacional de Justiça para que todos os tribunais tenham um magistrado gestor das metas nacionais, considerando a necessidade de garantir a participação efetiva de servidores e magistrados de primeiro e segundo graus na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos, conforme disposto no artigo 2º, parágrafo 4º da Resolução TSE 23371, de 14 de 12 de 2011, considerando que a Resolução número 70, de 18 de 3 de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que os tribunais devem desenvolver e ou alinhar seu planejamento estratégico plurianual aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação do Tribunal Pleno ou órgão especial, resolve revogar a Resolução Administrativa número 235/2009, que aprovou alterações no planejamento estratégico em sessão de 16 de dezembro de 2009 e resolve aprovar a revisão do planejamento estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para vigência no período de 2013 a 2014, conforme documentos de folhas 121/265 do processo administrativo número 215-10.2013.6.11.0000. Artigo 2º. A proposta orçamentária do Tribunal deve ser alinhada ao planejamento estratégico, de forma a garantir os recursos necessários à sua execução. Artigo 3º. Ficam integradas ao planejamento estratégico do TRE Mato Grosso as metas anuais do Conselho Nacional de Justiça, salvo aquelas consideradas não aplicáveis a esta Justiça Eleitoral. Artigo 4º. Instituir o Gabinete de Gestor de Metas no âmbito do TRE Mato Grosso, identificado pela sigla GGM, composto por um magistrado com atuação na Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso, designado pela presidência do tribunal, que o presidirá, e por um representante das seguintes unidades: 1. Presidência, 2. Corregedoria, 3. Diretoria-Geral, 4. Secretaria Judiciária, 5. Secretaria de Gestão de Pessoas, 6. Secretaria de Administração e Orçamento, 7. Secretaria de Tecnologia da Informação, 8. Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, 9. Escola Judiciária Eleitoral, 10. Ouvidoria Eleitoral, 11. Assessoria de Comunicação Social, 12. Chefe de cartório de uma das zonas eleitorais do Estado de Mato Grosso e 13. Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Artigo 5º. São atribuições do GGM. Inciso 1. Acompanhar os resultados da medição dos indicadores utilizados para apuração das metas do planejamento estratégico e das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2. A avaliação periódica dos resultados obtidos no cumprimento das metas. Inciso 3. Impulsionar e monitorar a execução do planejamento estratégico e respectivas metas. Inciso 4. Identificar falhas que possam comprometer o cumprimento das metas. Inciso 5. Adotar providências que não impliquem usurpação de competência administrativa ou judicial privativas, tendentes a prevenir ou fazer cessar entraves que possam comprometer a execução das metas. Artigo 6º. A coordenação das ações do GGM caberá à assessoria de planejamento estratégico da Diretoria-Geral, a qual deverá, inciso 1,
realizar a compilação periódica das informações fornecidas pela unidade responsável pela meta que lhe foi atribuída, por meio de relatório ou planilha. Inciso 2. Secretar as reuniões de trabalho do GGM. Inciso 3. Manter guarda de todos os demais documentos relativos às ações. Artigo 7º. Compete a cada unidade integrante do GGM preencher, dentro do prazo legal estipulado, as planilhas disponibilizadas pela ASPLAN, com informações do desenvolvimento dos indicadores do planejamento estratégico. Artigo 8º. O GGM realizará reuniões periódicas, com calendário a ser definido pelos seus integrantes. Artigo 9º. As unidades de trabalho da Justiça Eleitoral de Mato Grosso poderão propor a inclusão no planejamento estratégico de metas e indicadores setoriais, de acordo com a especificidade do trabalho desenvolvido em cada unidade. Artigo 10. Poderão ser realizadas pelo Gabinete Gestor de Metas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em votação por maioria simples, correções, adaptações, adequações nas metas, nos indicadores e no glossário do planejamento estratégico e resolver os casos omissos, ad referendo do Pleno. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Eminentes pares, outros advogados, servidores, como visto aí da resolução, ela é bem ampla, dando uma condição de efetividade, celeridade no trabalho da Justiça Eleitoral, o acompanhamento e, doravante, uma publicação de todos os cumprimentos dessa meta, como nós podemos ver aqui. Tivemos a oportunidade de ver que o Gabinete de Gestão de Meta apresentou, que era presidida pelo Dr. Sebastião de Arruda Almeida, um cumprimento já com antecedência de praticamente 100% das metas com relação a julgamento de processo. É um dado que até então não foi levado a conhecimento da sociedade, da efetivação, da celeridade que o Tribunal Regional Eleitoral empresta na prestação jurisdicional com julgamento o mais breve possível de todos os processos, alcançado já com antecedência a meta imposta no tribunal com relação aos processos. Doravante iremos acompanhar de todos os setores, desde que não foi feito até então, um acompanhamento do cumprimento de meta, com os indicadores que foram alcançados nas outras áreas, como de construção, servidores, e isso agora será feito através do Gabinete de Gestão de Meta. Então, com essas breves considerações, eu coloco a palavra e passo a colher os votos quanto à aprovação desta resolução, e todos receberam uma cópia da nossa minuta de planejamento estratégico. Então, colho o voto do desembargador João Ferreira Filho. Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. De acordo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Dr. Zé Luiz Blazac. Dr. Samuel Franco Dália Júnior. Dr. Pedro Francisco da Silva. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução do realinhamento do planejamento estratégico deste Tribunal Regional Eleitoral. Então, rememorando mais uma vez os eminentes colegas, servidores e outros advogados, no dia 26, aqui, quinta-feira, nós suspendemos a nossa sessão e será realizada essa sessão, que seria na quinta, na segunda-feira, dia 30, também às 8 horas, em razão do primeiro em prática, que é o encontro mato-grossense entre a Justiça Eleitoral e os partidos para debater as práticas partidárias.
é um trabalho que desenvolvido pela Secretaria Judiciária, sendo aqui assim o Breno Gasparotto que tomou essa iniciativa. E aqui já antecipadamente eu quero deixar, em nome do tribunal, Breno, os nossos cumprimentos, porque o trabalho que Vossa Senhoria tem desenvolvido em prol do tribunal deve ser, como sempre foi, de tantos outros servidores reconhecidos. E esse aqui é um trabalho que vem trazer efetividade para o processo eleitoral, fazendo com que todos tenham conhecimento com antecedência de como será o processo eleitoral, prestação de contas, documentos necessários para a registro de candidatura, fazer com que todos possam concorrer, aqueles que têm intenção de concorrer a um pleito eletivo, que possa fazer dentro de toda tranquilidade, evitando muitas vezes o não registro de uma candidatura por um mero documento, como aqui nós temos sentido aqui que algumas prestações de conta não são aprovadas, são desaprovadas ou aprovadas com ressalva por falha primária. E isso não é, embora, como já diz aí o doutor José Luiz Blazac, há uma judicialização de prestação de conta, né? Mas não é falha de advogado, é que muitas vezes candidato, quando procura o advogado, já não tem mais o que se fazer. E a nossa intenção aqui é fazer com que sejam conscientizados todos aqueles que pretendem envolver na política como candidato, principalmente aqueles que serão candidatos, que procure já uma assessoria jurídica para que não tenham esses precalços, essas incontinências na prestação de conta, porque é planejando, como aqui nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que ele tem um planejamento, desde a contratação do advogado que ele bem pretender, para defender os seus interesses jurídicos e legais, e também orientação na forma administrativa, eu sei que não terão problemas. E evitarmos no futuro discussões até que muitas vezes não traz benefício ao candidato, ao tribunal regional e muito menos à sociedade. Então, com isso aí, ficam convidados todos para quinta-feira, dia 27, a abertura desse trabalho e fazermos o acompanhamento desses trabalhos, desse encontro, que será ministrado eminentemente por servidores dos tribunais regionais eleitorais. Pessoas de alto conhecimento e competência. Aqui fica os agradecimentos e, mais uma vez, eu deixo a palavra à disposição dos eminentes colegas que quiserem fazer o uso. Então, não havendo qualquer manifestação ou nada mais tendo a ser tratado durante essa sessão, mais uma vez, em nome de Deus, eu declaro encerrado.